você pode citar alguns exemplos bíblicos? Sim, ó, classicamente, o profeta Elias. Vou mostrar para vocês, né, pastores, irmãos, líderes, né, que isso pode ocorrer, tá? Então, tá lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Quando a gente vê lá, o que aconteceu? Elias, a gente conhece muito. É uma história que desde de criança, na escola dominical, a gente aprende, né? Sim. Por figuras, né? Ah, os profetas de Baal e tudo Sim. mais, descendo fogo ali, né, tal, do céu e consumindo o holocausto e tudo mais. E aí foi o Deus que respondeu com fogo, que era o Deus verdadeiro. Então a gente conhece a Uma história. experiência dessa, a gente experiência- imagina assim, meu pai, passar por uma experiência Nossa, dessa, ver que Deus responder homem com era fogo. aquele, não? Meu Deus, incrível. Mas a gente sabe que, assim, quando a gente fala de depressão, tá? Pode ser que, após uma grande vitória, algo não tão legal aconteça, né? Por quê? Porque a pessoa tá ali comemorando... No auge, né? No auge, essa é a palavra. A pessoa tá comemorando, feliz da vida. Nossa, se aconteceu isso, eu queria tanto tal coisa, eu recebi e tal. E daqui a pouco parece que acontece alguma coisa negativa, alguma coisa ruim, e todo aquele ardor, aquela... Faz assim, né? Cai por baixo, é um tombo. Fala assim, ué, mas você tava feliz ontem, o que aconteceu hoje? Sim. Então a gente tem que, né? Não é que a gente vai viver pisando em ovos, mas, né? Pense nisso, tá? Você que está nos assistindo. Então ali quando a gente vê sobre Elias, Elias teve, né, a vitória ali extraordinária, que foi Deus purinho mesmo, né, na vida ali dele, honrou, né, ali o desafio, né, que ele fez. Porém, logo após, né, os profetas de Baal, né, foram mortos e tudo mais. E aí a mulher falou, né, que ele ia até amanhã você não vai estar como um deles, né? Sim. E aí Elias, a Bíblia fala que ele se doeu, se entristeceu, mas ué, e aquela, né? E aquele poder todo? Entende? Mas a gente não tá criticando o profeta Elias, tá? Você que ama o profeta Elias, a gente não tá criticando, a gente tá mostrando que, como ser humano, aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um de nós. Uma pessoa que passou por uma experiência que não tem homens hoje, nos dias de hoje, que chegou a passar. Passar por um baixo nível, desse, né? também, quer Sim. dizer quem somos nós, né? E ali a gente fala que ele sai, ele vai se esconder numa caverna. Sim. Ele se retira, né? E ele vai se esconder. E quando a gente vê ali, olha só, teve várias situações de Elias que a gente fala, né? Que são situações de pessoa depressiva, né? Então, ele se isolou. Num certo momento, ele enfrenta 450 profetas. Exato. Quer dizer, a baita coragem. E E depois teme uma pequena coisa. E ele se isola. Exato. Ele se isola. O isolamento faz parte, está dentro aqui, se você depois quiser pesquisar, olhar lá o CID-10, F33, vai estar falando lá a questão de se isolar, de não querer contato com ninguém. Tá? Ele se isolou, ele já não teve contato com ninguém, ficou numa caverna escondido. Ele se entregou ali, no caso, como eu tinha falado, né? Que às vezes a pessoa pode ter insônia, ou às vezes a pessoa também dormir demais. Pode acontecer também o contrário. Então ali ele se entregou ali e ele não estava comendo. Por que que eu falo que ele não estava comendo? Porque por 2 vezes o anjo foi, tocou e falou assim para ele: levanta e come. Se tivesse, não precisaria ter a segunda. Exatamente. Então, levanta e come. Então, ele não estava comendo, né? E ali... É como se o anjo estava sendo o socorro dele naquele momento. Né? Exato. Então, na primeira vez, o anjo falou, levanta e come. Aí ele levantou, comeu e tal. E voltou a dormir, né? Aí o anjo foi lá pela segunda vez, Elias, levanta e come. Aí, porque... longa será o teu caminho, a tua jornada, enfim, que você, né, preferir. E aí ele
foi aí tal. E interessante que nesse meio aí, o próprio Senhor ali tratou Elias. É questão que, quando a gente está lendo essa mensagem, a gente lê em questão de segundos. E tem mais Não detalhes. não quer dizer que isso durou segundos. Foram dias, ou talvez exatamente. um tempo longo, né? Perfeito, pastor, porque a gente vê ali que teve aquele momento que ele falou assim, que ele estava lá, e aí ele olhou, né, aí veio um redemoinho, veio um vento, fogo, né, e saraivas. Isso não aconteceu em segundos. Não. Pode se caracterizar praticamente os mesmos sintomas de uma pessoa que hoje se isola e ficam dias. Aí a gente vê que a voz mansa e delicada do Senhor falou com ele: que fazes aqui, Elias? Tipo assim, poxa, né? Por que você tá aqui? Olha o que você acabou de fazer. É verdade. Não é? Mas ele tava ali, ele tem sido muito zeloso. Ou seja, como uma pessoa depressiva, se queixando, reclamando, inconformado, triste ali. Então, ele tem sido muito zeloso e só eu fiquei e tal. E ele ficou ali, né, na terapia ali com Deus, né? Sim. E aí Deus falou assim, não, Elias, tem 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, ou seja, não é só você, são 7.001, né? Então, a gente fala assim que é interessante essa passagem, porque o próprio Deus ali falando, tratando, mostrando, né, que ele não estava sozinho, que outras pessoas também estavam na situação e que não estavam, né, ali se entregando à idolatria, enfim. Sim. Mas mostrando para ele, né, que ele vivenciou e que não era só ele,